Que boa noite. Sejam bem-vindos. Vão chegando, pessoal. Vão chegando. Aqui, minha gostosura de mamãe. Vamos chegando. Chame mais um. Chame mais uma pessoa para a live, para estar conosco. Vamos crescer, contribuir, somar bastante. Hoje nós teremos uma convidada especial aqui. Falaremos sobre as dores nos joelhos e articulações. Então seja bem-vindo. Se você está assistindo essa live gravada, fique com a gente porque tem muito conteúdo rico. Deixe, após você assistir essa live aqui, os seus comentários para que esse conteúdo gere engajamento e os seus comentários ajudem a chegar em outras pessoas. Então assista a live, chame mais uma pessoa. Tem o Pedro, que é um baita profissional da dança e de outras áreas, né, Pedro? É bom compreender também a raiz emocional aí das dores nos joelhos, quando as suas alunas estiverem. Val, seja bem-vinda. A Karen já está aqui conosco, já vai entrar para a gente fazer uma live bem bacana, bem objetiva, sem enrolação, porque não temos tempo para enrolação, não é verdade? Nós temos muita saúde para a gente ir atrás, falar sobre saúde e muita vida para viver. Tá tudo bem, tá tudo bem. Convidem mais uma pessoa, por favor, para assistir a live com a gente. Vamos somar. Vamos enriquecer esse conteúdo. Karen, vira a câmera para você, mulher. Espera aí que eu não peguei. Achei. Mas... Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Fica tranquila, tá tudo certo. Já vai acontecer como tem que acontecer. Ó, não quer dormir? Não quer dormir? Eu vou desligar meu microfone para você se apresentar, para não ficar depois, quando for falando, eu vou ligar o microfone, tá? Fala um pouquinho de você, Karen, fale o que você faz. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karen Barros, eu sou terapeuta também do método Procure Cicatrizes. Eu me formei recentemente e estou muito empolgada para poder, né, fazer live, poder me apresentar mais. Hoje é a minha primeira live, então eu estou bem nervosa, mas já passou, já passou. Tudo é um começo, tudo é desafio. E eu me desafiei hoje, junto com a Neilde, a estar aqui e fazer live, né, para mostrar o que eu aprendi, no que eu estou me empenhando. E com a ajuda de outras terapeutas, a gente vai se desenvolvendo, vai tirando essas marras que prende a gente, que nos coloca nesse lugar de desafio, de não ter medo. E para mim hoje, nossa, que desafio grande. Mas eu chego lá. Já deu tudo certo, já tudo certo. Com Nem todo certeza. mundo tem esse hábito de fazer lives, de fazer essa exposição. Está tudo bem. Às vezes eu queria aparecer mais aqui, mas nem sempre dá, né? Hoje foi um desafio. Mas vamos caminhando, né? Trilhando. Aqui nós somos colegas. Verdade, Pedro. Pedro é um futuro psicólogo. Olha que legal! Já vem para cá Psicólogo. o método, né? Verdade. Depois faça experiência, Pedro, de conhecer o método Procure Cicatrizes. Vai agregar muito nos seus atendimentos. Falo isso por Vai. experiência. A gente estuda, psicólogo estuda a vida inteira. É. A vida inteira a gente nunca se conforma, porque nós sempre queremos um pouco mais, né? Isso fez eu também conhecer o método Procure Cicatrizes, porque eu não me conformava de ser só aquilo. Tinha alguma coisa a mais. Né? Sempre tem algo a mais. Até pra gente mexer, tem uma certa cautela. Karen, né? Eu assim, nossa, qual o tema que a gente vai falar? Porque tinha tanta coisa. Gente, essa mulher tem assunto, viu? Misericórdia. E aí nós vamos falar sobre o método né, método Procure Cicatrizes, mas sobre o quê? Uma enfermidade nos joelhos. Então, você que está chegando agora, o tema está aqui em cima, do lado esquerdo. Se você não segue a Karen ainda, também clica aí onde está escrito o título. Você já clica para seguir a Karen também, porque ela tem um conteúdo diferente do meu. Eu trabalho agora com o público, ela trabalha com outra, a gente
né, vai ter essa transição também. Então, gente, convidem mais pessoas para a live. Bora, gente, vamos aumentar esse número de pessoas aí. Eu já convidei uma galera. Ah, é Karen, possível convidar também, claro que Neide? consegue apertar no aviãozinho do seu lado direito inferior. Aí Ai, tem um que... aviãozinho, você consegue compartilhar. Aí só o seu é até aí, porque se daí senão você sai da live. Ah, peraí então, deixa eu já mandar. É. Já Quem mandei, quiser mandar gente. perguntas também, pode mandar pergunta onde tem esse balãozinho com a interrogação ou nos comentários. De preferência, gente, no comentário para engajar. Porque daí quanto mais a gente comenta, mais a gente curte, mais essa live cresce. Então vamos fazer a nossa parte, ó. É uma troca, dar e receber. Nós vamos dar um conteúdo para vocês. E aí o que vocês vão dar em troca pra gente? Comentários e curtidas e compartilhamentos. E aí esse conteúdo vai ser rico para vocês que estão aqui e para quem vai chegar também, para quem vocês convidarem. Conhece alguém com dor nos joelhos, nas articulações, que os médicos falaram que não tem mais jeito. E eu falo por experiência. Os médicos diziam que eu não podia mais andar por muito tempo, ajoelhar, correr, fazer esforço físico por conta dos meus joelhos. E hoje eu faço tudo isso, né? Então, cara, conta um pouquinho aí como foi essa sua experiência desse atendimento. Deixa eu ver o que mais. Desse atendimento. Se você puder falar, né, qual o conflito associado, sem, né, expor mais, qual que é a conotação desse conflito das dores nos joelhos? E qual joelho foi, né? Foi em um, foi no Uhum. outro, né? Nos dois. Tá. Conta pra gente, por Então, favor. em 2023, quando eu comprei o curso do MPC, eu comecei a estudar, mas eu ficava assim, como que eu vou fazer isso, né? Eu falei, eu preciso treinar. E aí a minha primeira cobaia foi meu marido, né? Ó, eu aprendi tem um tempo que a gente não pode chamar ninguém de cobaia, porque cobaia morre no final do experimento. Ai, não, Foi não, primeiro não. voluntário. No voluntário, então. Tá, desculpa. Falei errado, gente. No voluntário. Então, meu voluntário foi meu marido, né? E aí ele sofria com questões de dores no joelho desde 2011. Não. E aí o conflito ele sempre ia e sempre acabava voltando. E E aí, os médicos deram alguma sugestão para ele? então, ele chegou a tentar fazer ressonância, mas a gente sabe que é burocrático, né? Mas teve E aí ele indicação para cirurgia ou não precisou? não, ele não conseguiu chegar até essa parte. Porque o meu teve indicação de troca de joelhos, tá? Nossa, não, É. meu marido. Então, é difícil, assim, quem não tem convênio, né? Tentar, assim, pelo SUS, fazer uma ressonância, por exemplo. Ele vai passar um raio-x, alguma coisa nesse sentido, fortalecimento, mas não vai passar disso. E aí, no caso dele, foi isso que aconteceu. E aí, quando foi em 2023, quando eu estava lá aprendendo, aí eu sugeri para ele da gente tentar procurar o que, que tinha por trás. E nessas perguntas que eu fui fazendo para ele, aí quando eu fiz, na verdade, eu fiquei com medo. E aí eu fiz as perguntas, e aí demorou muito tempo para eu pegar e falar assim: ai, vamos fazer? Vamos, vai ser assim? E aí aproveitei que a gente estava de férias na chácara do meu sogro. Eu fui assistir alguns vídeos para eu ter uma ideia, né, do também. Aí chamei ele e falei, vamos ressignificar? Vamos. E uma das questões que me deixou surpresa na hora de fazer as perguntas e na hora também da ressignificação, que assim, muitas das desvalorizações, que essa foi o que a gente encontra, né? Desvalorização foi muito profissional. O meu marido, ele se formou em engenharia e não conseguia trabalhar nessa área. E aí Engenharia o quê? Porque engenharia tem. ele fez engenharia mecânica. Uau! E aí ele não conseguia emprego nessa área dele. E aí foi na época também que as montadoras quebraram. Muitas saíram daqui, eu sou do ABC de Adema, e muitas montadoras são daqui de São Paulo, né? E aí o que aconteceu? Aí fui fazer as perguntas lá para ele e deu todas, a maioria relacionada
a emprego, a não conseguir fazer o que ele gostaria, né, de trabalhar numa empresa realmente que fosse a que ele quisesse. Então, ele passou por várias empresas, trabalhou fazendo entrega numa transportadora, fazendo entrega de pisos. Ele ia para vários lugares, né, do interior. Mas nenhuma que ele quisesse de fato. Nenhuma. E aí, uma empresa, a gente conversando com os amigos, falou: Ó, tá precisando de torneiro mecânico numa empresa X. E aí eu falei: Ah, Gilmar, vai, né? E aí ele foi, só que era para trabalhar nos feriados, no sábado. Não era torneiro mecânico, era de CNC, na verdade, trabalhar operador de CNC. E aí aparecia a oportunidade da empresa, mas ele também não conseguia. E aí, para ajudar na renda, ele teve também que trabalhar de Uber. E aí, imagina, a desvalorização uma atrás da outra, né? E Que aí, não começou na vida profissional, né, gente? Porque no MPC tem os trilhos do conflito. Então não começou ali, mas tá, o boom, né, a explosão foi na vida adulta. exatamente. E ele é E destro, ele é canhoto. destro. E aí o conflito lado direito, lado profissional, mas não, mas o mais intrigante para mim que não estava relacionado só ao lado profissional, tá, gente? Quando eu fui fazendo o trilho do conflito, eu também achei desvalorização relacionada à esposa. Que é o relacionamento, Exatamente. Relacionado ao parceria, relacionamento. profissão, tudo. Exatamente. Brigas que a gente acaba tendo e que a pessoa se sente desvalorizada, né? E aí, nessa questão dele, foi mais profissional e relacionada à esposa, né? E quando a gente vai ressignificar, a gente pergunta, né? Se tá doendo. Quando faz pergunta, O que tá sentindo. ah, o que que tá sentindo? Quais sensações, né? E aí foi muito engraçado. Ele sentiu dor quando eu falei de mim. Ai, nossa, já E esse é tem. um choque, né, Karen? Porque assim, como que eu vou ressignificar a pessoa que, na percepção dela, eu causo dor para ela? Exatamente. Mas ao mesmo tempo que eu achava aquilo difícil, eu achei fácil também. Porque era como se eu estivesse pedindo perdão para ele, e na hora eu fiquei assim: quem tá pedindo perdão? É a terapeuta, Karen, ou é a esposa? Mas acho que na visão dele, quem estava pedindo perdão, quem estava pedindo desculpa, era eu, né? Eu, Karen, eu, esposa. E aí, quando foi depois de uns 2, 3 meses, assim, ele foi tendo resultado, mas ele ficou com muito medo de jogar bola, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer. E eu falava assim: e aí, você jogou bola? Ah, eu fiquei com medo. Meu joelho ficou bambo. Eu falei assim, então, a gente já não tratou, a gente já não descobriu a raiz emocional do que era, que estava por trás disso. Então agora você vai trabalhando isso na sua cabeça, né? Colocando que você não precisa desses medos, que você consegue correr, que você consegue andar, que você consegue jogar sua bola. E isso não vai ser mais um empecilho no seu futebol. E aí ele foi pegando confiança, né? Cada vez jogando mais e conseguiu tratar que não teve mais dor nenhuma. Ô, Karen, sabe uma coisa linda? Eu sou psicóloga, né? Minha primeira formação é como psicóloga. Eu, como psicóloga, jamais poderia atender algum familiar. Por quê? Ai, Na sim. psicologia não pode, mas o método procura, psiquiatria permite isso, porque é aquilo. Se eu tenho esse dom, se eu estudei, eu tenho esse conhecimento, por que não colocar a serviço? Exatamente, Né? exatamente. Colocar a serviço. E essa é coisa bacana, e quando você fala a sua experiência de ele tá vendo a terapeuta ou a esposa, ele tá vendo você. Você é a esposa e terapeuta, ele está vendo você. Isso é uma coisa fantástica. E outra coisa muito legal é a liberação dele, de se confiar em você para poder voltar, porque Exatamente. ele estava seguro com ele, mas, pera, minha esposa fez o que tinha que ser feito. Então eu também já fiz a minha parte. Deixa eu agora colocar isso em prática. E faz quanto tempo que ele está jogando futebol? Assim, Ah, desde depois de que ele dois... decidiu. Ah, então,
depois de 2023, ele não teve mais questão com esse joelho, né? Mas ele teve uma questão ano passado, agora no final do ano, com o esquerdo. Mas eu já falei para ele o que que era. Porque quando a gente mora junto com a pessoa, a gente sabe das coisas que vai acontecendo, né? As coisas que conta relacionado ao trabalho, as coisas que acontecem ali no familiar. Então, quando aconteceu essa situação, eu já falei assim, olha, eu já sei o que que é relacionado ao Lucas, que é o nosso filho, né? A gente queria muito que ele entrasse numa escola aqui, e eu coloquei uma pilha muito grande em cima da cabeça dele sobre isso. Eu fiquei pilhada também. E aí, quando saiu o resultado, que aqui é sorteio. E a gente não achou o nome dele lá na lista, então isso desvalorizou muito. E a gente acabou ficando sem rumo, porque o meu joelho também começou a doer. Aí depois o dele. E aí, tipo assim, a gente recebeu a resposta, acho que numa sexta-feira. Quando foi no sábado, foi jogar bola, machucou o joelho. E aí tem isso, né? O joelho tem a questão da desvalorização, mas a desvalorização em relação a que direção que eu vou tomar. Eu não estou me sentindo valorizado para o rumo que eu vou tomar. Eu quero fazer alguma coisa, mas estão me desvalorizando. Estão dizendo que esse caminho não é bom para mim, não deixam tomar decisões. Né? Eu estou impossibilitado de decidir. E aí vem a autodesvalorização ou a desvalorização de terceiros. Exatamente. No nosso caso, a gente ficou ali com essa questão e aí foi muito engraçado que eu fui mandar uma mensagem para ele falando o que que era, incentivando ele. Aí no final eu falei assim, nossa, isso serve para mim também, porque o meu joelho também tá doendo, eu também tô sofrendo com essa questão, né? Mas eu fui conversando com ele falando assim, olha, foi muito engraçado. Eu cheguei perto do meu joelho assim, eu falei assim, olha, você pode parar de se desvalorizar, viu? A gente sabe que caminho seguir, que rumo que seguir pro Lucas. Então, não preciso mais disso. Comecei a conversar com o meu joelho. Aí eu falei assim, olha, conversa com o seu joelho também, porque agora você já sabe o que que aconteceu. A gente parece doida, mas não é. Se a gente começar a conversar com as nossas dores, e ter a percepção do que aconteceu ali na nossa semana, no nosso mês, com tal pessoa, com quem a gente conversou, a gente vai pegando essa percepção pra gente e vai sabendo lidar com essas dores, com esses sintomas. E isso que é maravilhoso do MPC, que a gente coloca lá no coisa na nossa cabeça e a gente vai embora. Gente, comenta aí quem aí sente dores no joelho com recorrência, quem já sentiu, quem tem diagnóstico que tem que trocar joelho, fazer cirurgia de ligamentos, nas articulações do cotovelo aqui também, ó, dos braços, do cotovelo. Uhum. Conta pra gente a experiência de vocês. Conhece alguém assim? E é muito comum até, assim, idosos terem, porque eles chegam numa fase da vida que eles se sentem desvalorizados, porque, ó, ninguém me vê. Ninguém acredita mais em mim, eu não posso mais fazer o que eu podia fazer. Eu preciso de ajuda de alguém para poder tomar decisões por mim. Ninguém me valida mais, né? Me impedem de me movimentar. Quantas pessoas assim? Contem pra gente aqui, gente, a experiência de vocês. Nós queremos lê-los. Vai ser a forma de escutar lendo seus comentários. E Karen, você estava falando, né, que ele primeiro foi a questão do joelho esquerdo, depois foi para o joelho direito, né, que é a relação com o filho e a autodesvalorização também. Mas, assim, desde então que ele entendeu como que funcionava, quanto tempo já, assim, você lembra em meses que ele já está ativo de novo? Olha, até o fim do ano ele ainda estava assim, né? E eu ficava cobrando ele. Você já falou com o seu joelho? Porque você já sabe é onde precisa investigar. Será que eu vou ter que ressignificar você? Então, assim, eu acabo também trazendo, não só para o meu marido, tá? Mas com o Lucas também. Eu falo, o que que foi, filho? O que que você ouviu, que você não gostou? Eu também fico ensinando para ele o método também, que ele pode falar o que ele não gosta, né? O que ele está sentindo, que tá tudo bem,
que eu e o pai dele, a gente vai entender quando ele falar, né? Que não precisa guardar, não precisa se esconder. E aí, da mesma forma, meu marido também. Karen, eu gosto muito de fazer objetivos no fim do ano. Eu sempre fiz. A minha religião sempre ensinou a fazer isso. E aí, o meu marido colocou dos objetivos dele, aprender a falar não, por exemplo. E aí ele abriu a semana passada a gente abriu nossos objetivos e escreveu de novo. Aí ele, nossa, eu coloquei aqui aprender a falar não e eu tô conseguindo. Escrever para poder ver melhor. Isso é um grande desafio, né? Você imagina, esse aprender a dizer não é um sinônimo também de autovalorização. Sair da desvalorização para se autovalorizar também. Que coisa bacana. Sim, muito, né? Ai, gente, o MPT é maravilhoso. E você falou um ponto importante. Pessoas curadas curam. Então você faz esse movimento e o mais bacana é o seu marido aceitar e aderir também a esse processo. Exatamente. E aí você ajudar o seu filho também a ter consciência de si, para que, né, não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o pai dele, por exemplo. Exatamente. Exemplo. Então você não precisa tomar as dores do meu pai, não precisa tomar as dores da minha mãe. Sim. Não preciso ter problemas aqui nos joelhos, né? O meu caso, eu preciso fazer a troca de joelhos, né? Mas era muito grave, eu não tenho mais cartilagem nos joelhos. Entendi. E eu só fui conhecer, depois, saber o que era quando eu fiz, né? Eu sou da turma 3, 2020 que fiz a formação. Então, tem um pouquinho de estrada aí. E aí eu queria muito aquele atendimento ao vivo com a Dalila e não dava certo. Gente, a internet não pegava. Nossa. Não, meu Deus, não quero mais ficar com essa dor no joelho, não, pelo amor de Deus, não aguento mais. Ó, Deus, pelo amor de Deus. E aí, tinha algumas terapeutas que aparecendo, eu entrei em contato, agendei horário, perguntei quanto que era a sessão, paguei e fiz a sessão com ela. Gente, eu pensei que eu não ia conseguir andar de novo, porque era tanta dor. Porque, assim, a sessão MPC, na sessão tem a liberação somata emocional. Então, você vai onde está a dor, vai fazer a liberação emocional daquilo que você vai sentir onde? No corpo. E aí foi muito intenso, porque assim, foi a primeira sessão, não senti muito não. Mas depois eu fui me recordando de algumas coisas, a gente marcou um outro atendimento. Quando fez essa, eu falei, não vou andar mais, porque né, o bicho pegou. Sabe, assim, foi em cheio. E aí meu joelho pegava fogo, eu sentia como se tivesse fogo queimando de dor, por uma questão que aparentemente foi tão boba, assim. Mas não foi, meu corpo entendeu que não foi bom para ele, foi muito forte aquilo, né? Foi muito impactante. E aí hoje eu consigo correr, né? Atrás dos meus filhos principalmente. Tem uma bebê aqui fazendo uma música de fundo para nós. Então eu consigo andar, correr, agachar, ajoelhar, coisas que eu não conseguia fazer por conta dessa questão da desvalorização. Não era nem a autodesvalorização, foi um conflito muito, muito. Hoje eu falo, nossa, que bobice isso, né, gente? E é muito importante. Então, quando vocês tiverem pacientes com dores nos joelhos, alunos com dores no joelho, tá reclamando, eu tô fazendo dança, tô doendo, faço a ginástica, dói, faço. E assim, não é a questão dos exercícios, mas está com recorrência, foi procurar um médico, tem uma coisa. Pede para procurar algum terapeuta, a gente que olha as questões emocionais, porque tem origem emocional. E muito forte, né? Muito forte. E ninguém precisa ficar com dor. Não. Imagina, mas desde 2011, desde os meus que ele estava sentindo dor ou desde 2011 que estava tentando fazer os exames? Não, que vem tendo os conflitos já. Então, imagina, 2011. E foi só no ano passado que ele ressignificou? 2023, né? É isso. Foi, que eu ressignifiquei, foi, 2023. Gente, 12 anos sofrendo com dor. Sim. 12 anos. Aí ele colocava gelo, ficava com a perna pra cima. Então, acontecia mais assim, porque jogava bola, né? E aí o impacto, e ele achava que era o futebol e não era. Não, e aí o que estava. Aí, por incrível que pareça, quando era uma coisa mais forte, o impacto mais forte que recebia, era alguma coisa que acontecia mais séria em relação ao trabalho. E ele se
mais profundamente, uma dor mais intensa. Então, imagine Exatamente. quantas pessoas aí sentindo dor e está achando que é normal sentir dor. Ah, é a idade. Ah, é É porque eu tenho normal. artrose, eu rompi os ligamentos. Rompimento de ligamento outro conflito. Mas, eu tenho artrose, tenho artrite, eu tenho isso, tenho aquilo. E Ó, é tudo Ney, que então. a Tatiane. Ah, Tati, vai ficar gravada, mulher. Assiste depois essa live pra poder interagir. Assiste depois. Deixa o comentário depois na live, a gente vai ficar salva nos dois perfis. Assim eu espero, né? Eu vou colocar lá pra você aceitar ficar no seu perfil Tá, também, tá, Karen. ó, E aí, vocês comentem, gente, para alcançar mais pessoas, tá? É isso que a gente faz, a gente comenta depois. Ah, isso aqui eu não sabia, foi interessante. Aí ficar, por que se ficar? Né? Aí depois, olha, eu quero aprofundar mais disso. Deixa eu conversar com essa terapeuta que eu achei interessante, eu gostei. Nossa, ela atendeu o marido dela. Ela pode me atender também, ela pode atender meu marido, ela pode atender minha esposa, pode atender meu filho. Quantas exatamente. crianças hoje com dificuldade, com dores nos joelhos, dores aqui, ó, nas mãos. Alguns é pelo uso excessivo de telas, né? Fica no videogame, no celular jogando ou no Sim. teclado, né? Gamers. Vício, né? Exatamente. Exatamente. Então, imagine quantas crianças hoje, e aí tem que olhar também. Será que essa criança está se sentindo desvalorizada? Esse adolescente está se sentindo desvalorizado pelos pais? Não estão me vendo. Sim, Então eu fico aqui, ó, porque aqui eu posso ficar. Eu não posso ir para lugar nenhum mesmo. sim, não tá sendo E aí vem visto, né? E aí vem as dores, vem a autodesvalorização, vem a desvalorização dos pais, porque é a percepção. Talvez os pais estejam valorizando, colocam ele em atividades extracurriculares, colocam para fazer várias coisas, mas aqui, ó, É, aqui que conta, gente, é o cérebro. E exatamente. aproveita esse janeiro branco para cuidar. Porque a nossa percepção, às vezes você faz alguma coisa para os seus filhos, ele nem percebe. A Karen contou o exemplo aqui do filho, do que os pais sentiram. É. Ele Né? não sentiu, na verdade, acho que ele deve, os filhos sentem, né? Porque acaba sendo uma esponjinha, né? E acaba pegando dos pais. E aí de noite eu ia lá e falava, filho, porque eu acabei falando pra ele, a gente acabou indo nessa escola e eu, você vai estudar aqui, tipo, né? E aí, na hora de dormir, eu falei: olha, lembra aquela escola que tem um avião lá? Então você não vai estudar lá, tá bom? Mas a mamãe e o papai vai ver uma outra escola para você, uma escola legal. Porque como eu fiquei falando muito ali na cabeça dele, que ele ia passar, que não sei o quê, então eu também precisava ter esse cuidado de também falar que ele não ia estudar lá, que a gente ia ver outro local e tal, né? Também isso é muito importante. A gente falar sempre a verdade para os filhos. Exatamente. Se naquele momento não couber toda a verdade, mas que fale parcialmente, que ajuste para a idade e compreensão do seu filho. Porque quantos pais falam de uma vez só sem filtro e machuca muito a criança, Sim, né? Ou seja, eu falhei, eu que não consegui passar na escola. Então papai e mamãe já não sim, me ama mais, porque sim, eu não dei conta. exatamente. Verdade. E como que ele acolheu isso? Porque assim, ó, você fala assim, ele até absorveu alguma coisa, mas quem sentiu mesmo foi você e seu marido. E ele, você percebeu que ele sentiu alguma coisa ou não? Ele reclamou de alguma coisa? Você notou alguma diferença? Não, ele falou: tá bom, mamãe. Tá bom, mamãe, só assim. Mas quem mais sofreu mesmo foi eu, né? E depois o meu marido. E aí, por sorte, quando passou 2 semanas, a gente teve o evento, né, dos terapeutas. E aí, isso pra mim, tipo, ai, tirei todo aquele sentimento ruim, Negócio toda de aquela terapia. energia foi embora. Ai, eu fiquei, ó, Contar um negócio, gente. Olha, se você é terapeuta, não importa se você é do método Procure é terapeuta, psicólogo, fisioterapeuta, é terapeuta. Tem terapeuta no final, sim, psicoterapeuta, o que for. Não exatamente. fez o negócio de terapia em 2020. Olha a gente puxando a sardinha pra Dalila, hein? Dalila, a gente tá fazendo um pitch pra você, Dalila. Você perdeu de 2024, faz 2025. Eu fiz 2023, estava em 2024 e quero estar em 2025 também. Gente, foi
Assim, se o 2023 foi bom, 2024 foi melhor ainda. Foi Uhum. E sensacional, né? A gente 2025 aprende demais. Aprendi, me curei, ajudei. Nossa, foi fantástico, fantástico. E a gente aprende sobre isso, né? Quantas pessoas também que tiveram dores nos joelhos, a gente não estava conseguindo andar também lá no negócio de terapia, porque foi, né? Foi trabalhar a questão das emoções também. E essa Sim, questão da incapacidade, da impotência, da desvalorização, a autodesvalorização foi muito acentuada. muito mesmo, verdade. Ah, eu amei. Pode Teve ter algum essa exercício feliz. que te pegou assim, que você falou assim, nossa, gente, eu não tô conseguindo aqui me articular. O que me pegou bastante foi o exercício da madeira. Esse me pegou Ah, assim de quebrar a verdade. placa, né? De quebrar os seus medos. Eu tinha colocado medo do sucesso, medo de crescer, procrastinação, mas o procrastinação ele era o maior. E também acabei descobrindo o porquê que eu tinha medo de aparecer no meu Instagram. Acabei descobrindo coisas que eu nem imaginava, mas lá começa a vir um filme assim, você fala, "Ah, não acredito que é por causa disso." E aí E eu se falei, você não, olhar, ó, vamos o medo do fazer. sucesso, o medo de falhar, tá tudo atrelado com a É, procrastinação. Porque é melhor exatamente. procrastinar para eu não falhar. Eu tava Uhum. nessa daí, só me boicotando. Mas E agora agora não me pronto. boicoto mais. Não. Eu era procrastinadora, não sou mais. A gente também não pode se colocar rótulos, viu, pessoal? Que quando a gente fala, ai, eu sou ansiosa, ai, eu Você tenho é, depressão, realmente. aí a gente vai só ativando aquilo mais ainda. Então, tudo que. Se vocês fizerem um tratamento MPC, então eu era, agora não sou mais. Não ficar colocando Então, esse eu rótulo. sou tal coisa positiva, né? Em vez de falar assim, ah, Exatamente. não, eu sou uma pessoa objetiva, sou uma pessoa que decidida, eu sei o que Sim, eu quero, eu sei o que eu sim. vou fazer. Então, Exatamente. precisa mudar, positivar também aqui. E olha, é um desafio, viu? Eu falo por experiência. Eu me desafio todos os dias. Tem dia que a gente não consegue. Aí a gente respira e fala, eu vou fazer de novo. Hoje eu consigo. É que a gente que trabalha em casa, que tem filho, é muito mais desafiador. E Então, a gente tem que como? estar a todo momento ali, atenta. Será que estou fazendo? Será que não estou fazendo? Se programar o tempo todo. E se readaptar. Esse é o desafio, né? Se readaptar. Exatamente. Karen, eu vou conduzindo agora para o final, porque a minha bebê não para de chorar. Não, tudo bem, eu entendo. E como mãe, eu preciso socorrê-la. Sim, E hoje para tadinha. ela foi um dia bem desafiador também. Ela quis estar ouvindo. Nada, ela quer mamar. Tadinha. Vai lá, Neilde. E olha que Obrigada pelo eu seu acabei de comentário. amamentá-la antes da live. Ela estava tranquila. Aí ela começou a ficar agitada, aí ela mama e dorme. Que tem um ritual do sono aqui, né? Para ela, pro mais velho também. E ele só dorme em cima de mim. Mas vai dar tudo certo. Karen, me conta, fala aí para as pessoas, se elas quiserem te achar, como que elas fazem para te encontrar. Se elas quiserem mais conteúdo também. Eu sei que você vai falar uns conteúdos bacanas, vou ficar de olho, porque tem uns temas que me interessam. Ai, E olha, Lili, você gente, tá dando risada, né? Quero ver o olha, seu, viu? aproveita, porque o conteúdo, a gente tava trocando as figurinhas, falei, fala desse. Ela, não, mas eu ia falar daqui. Não, mas fala desse. Mas ela vai falar no perfil dela sobre uns temas aí muito interessantes. Mas como que as pessoas fazem para te encontrar? Se eles quiserem marcar um horário com você, como é que faz, Karen? Só entrar no meu perfil, já tem meu link lá no Linktree, né? Com o número do meu WhatsApp. Meu nome é Karen Barros, terapeuta MPC. Deixa eu só. Que agora eu não lembro como é que tá o link, gente. Dá Mas pra eu olha ver? só, se você clicar, você que está assistindo a gente agora, se você clicar do lado esquerdo da sua tela, tá o nome do título, Dores no Joelho. Clica aí em cima. Clica aí, gente. Nessa setinha vai aparecer quem está fazendo a live. E aí vai aparecer o meu nome da cara. É só clicar em seguir. Olha que fácil. Ó, viu que eu falei para vocês que vocês aprendem muito com a Ó, gente? meu perfil tá karenbarros.terapeuta.
Esse é o Isso vai meu perfil ficar, no Instagram. mas é só clicar em seguir. E Uhum. aí a outra alternativa também, quem assistir a gravação, vai aparecer o nome de nós duas na live. Então, Também. Verdade. clica no nome e clica em seguir. É isso, gente, clica em seguir, porque eu tenho muito conteúdo rico pra vocês. A Karen agora, a partir dessa live, vai fazer muitas lives. Eu quero. Uhum. Tranquilo. Um pouquinho, mas vai melhorar, né? Não, mas quando a Você nem gente. percebeu, mulher, foi, ó, Verdade. foi Mas tranquilo. no começo a gente, né? Mas quando vai. A Neilde me deixou bastante, né, calma, foi conduzindo da melhor forma, isso que é importante, né? E desde já eu agradeço muito, Neilde, você ter aberto as portas para mim aí, né? Que a gente possa fazer mais lives, mais conteúdo, tá? Que não Ah, é eu só quero de aquele tema lá. Eu quero aquele tema que eu quero. Aquele tema. Aham. Aquele que vai fazer, vai ficar umas 2 horas de live, porque aquele é pano pra manga. Antóguida. Se não aparece do lado esquerdo no título, no número de quantidade de participantes, às vezes aparece. Porque eu entro em muita live, viu, gente? Muita gente. Vou entrando, aí eu vou vasculhando tudo pra saber o que dá, o que não dá. E eu vou pedir pra vocês, gente, por favor, quem puder, tire um print pra gente. Eu vou desativar os comentários. Tire um print pra gente. Depois me manda no direct pra gente salvar. E quem tirou também, compartilhe nos seus stories pra gente, nos marque. Eu acho que é uma forma também de levar a gente para outras pessoas também. E levar esse conteúdo. Olha, elas falaram sobre esse tema. Vou só desativar aqui Sim. os comentários, que eu não lembro mais como que era. Calma aí. Pronto. Deixa eu tirar aqui. Gente, boa noite para vocês. Karen, muito obrigada. Voa, mulher, voa. Tem muito sucesso, Obrigada. muito êxito. Pra Depois vamos você fazer também. aquela live com aquele tema, deixar o pessoal não esquenta, porque o tema vai ser muito. Gente, esse promete. Promete. Obrigada. Umas 2 horas de live para compensar. Vou estudar bastante, Ah, mas mas eu vou você tem conseguir. experiência. Você tem experiência. Tá bom. Experiência conta muito. Um grande beijo. Boa noite. Fique com Deus. Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Até. Obrigada, Ney.